porque eu acho que a gente viu quanto a militância está antenada e ligada, ainda que a gente se encontre tão pouco, né, no nosso dia a dia. Eu quero agradecer muito ao Leonardo, professor, meu colega sociólogo. Leonardo, eu tenho te lido também, e assim como o Felipe Salto, eu acho que são figuras, cabeças novas, importantes do PSDB, que tem um raciocínio econômico e político interessante para nós. Isso significa renovar quadros também, né? Agradecer ao Rafael, ao Felipe Rabelo. Eu não respondi para você, se você tinha perguntado se a corrupção resolvia com reforma política. Eu acho que não, e eu acho que é importante responder isso para você, porque a reforma política é necessária para diminuir, especialmente, o custo das campanhas eleitorais. A campanha eleitoral no Brasil é uma barbaridade de cara, é uma vergonha, é uma excrescência, e quem tornou a campanha eleitoral mais cara foi o PT. Porque o PT, ao se completar, ao retirar parte desse financiamento da área pública de forma indevida e corrupta, subiu o custo, cresceu o custo da campanha. O PT já fazia isso com os sindicatos, desviando recursos dos sindicatos. E hoje faz isso desviando os recursos das empresas estatais. Vocês imaginam se a Embraer, Vale do Rio Doce, estivesse na mão do Estado ainda, o que aconteceria? Por isso que a gente tem que ter orgulho do que a gente fez também na questão das privatizações, que livraram o Brasil das ratazanas petistas que andam por aí. Eu considero que a reforma política é o primeiro passo com o voto distrital para diminuir o custo das campanhas. Depois nós vamos pensar quem paga as campanhas. Eu não sou contra o financiamento público, mas não nesse valor. Então, e a única forma de baixar o custo de campanha é o voto distrital, eu não vejo outro. Bom, então ela não diminui a corrupção, mas ela diminui o custo das campanhas, que por outra forma vai diminuir também a corrupção eleitoral. Osmir, você falou do Conselho Tutelar, tem toda a razão, o PSDB não se organiza. Movimento estudantil e Conselho Tutelar, Conselhos de Representação, Habitação, etc. Eu, quando fui candidato ao meu centro acadêmico lá na USP, ao CEUPS, eu ganhei, depois fui eleito na congregação da Faculdade de Filosofia, depois fui eleito no Conselho Universitário, disputei 2 vezes a chapa do DCE, uma vez com o Celcinho, na Aberta ao Público, depois a outra vez na Lavota Nova. E foram 5 anos na Universidade de São Paulo. Eu fiz 1 ano a mais de Sociologia justamente porque eu fazia movimento estudantil, tomava parte do tempo. Eu fiz em 5 anos. E eu ia ao partido porque eu via como é que o PT fazia. O PT fazia, você lembra, Celso? O PT ia lá, e nos sindicatos bancários, estava lá o Berzoini, o Guxiquem, e voltavam de lá com recursos para financiar toda a campanha na USP, no DCE. E ganhava a eleição. Óbvio, tinha dinheiro. Então, desde aquela época o PT já fazia traquinagem com dinheiro de sindicatos para financiar a campanha eleitoral deles. Então um dia eu cheguei lá na Participação, que era a nossa casa, que ficava na Rua Dias do Senhor, ou Praça Dias do Senhor, no Ibirapuera, e fui falar com 2 sujeitos que eram 2 grandes lideranças, que era o Edcinho Tomás, e que eu entrava e falava assim, Floriano, e o Tião Farias. Isso 88, 9, né, Dinho? 88, 89, 90. A gente participou do movimento Mário Covas presidente, o MCP, enfim. E eu ia levar, olha, nós somos candidatos, precisamos de dinheiro, o partido tem que nos ajudar. Dá para imprimir, dá, quanto você quer. Eu não lembro, porque eu tenho a impressão que uma época ainda era mimeógrafo. Eu posso estar enganado. Não, eu te juro que eu acho que era. Mas a gente não era, não, já era xerox. Não sei, porque no partido tinha umas coisas antigas. Né? Bom, eu sei que a gente conseguiu do partido um pouco de apoio. E a gente se apoiava também nos vereadores. Quem foram os vereadores? Os vereadores, né? O Madeira ajudava, o Walter Feldman ajudava, o Kobayashi ajudava, o Marcos Mendonça ajudava, o Lauro Ferraz, a Zulaê. Zulaê acho que foi vereadora depois, né? Nataline.
Mas era assim, ajudava como? Cada um dava uma parte, a militância ia nos gabinetes. Eu cheguei aí no gabinete do Serra em Brasília, deputado federal, e uma vez a gente teve uma convenção, o primeiro congresso do PSDB da Juventude foi em 89, no Hotel Araquara, lá em Brasília. Todo mundo Durango Kid, total, assim, fomos de ônibus para Brasília, ninguém viajava de avião. E quando chegamos em Brasília, não tinha onde ficar um grupo, fomos todos para casa do Serra e ficamos acampados lá. Eu, Maria Alice, Dirixon, Bornel, Biléu, uma galera, acho que você também foi. A gente dormiu na casa do Serra, aí a gente ligou para o Serra e falou: senador, nós estamos aqui com 12 que ficaram sem vaga no hotel, nós estamos querendo dormir na tua casa, era um apartamento funcional, né? O que você quer que eu te responda, Floriano? Sim, só fala sim. Porque nós vamos de qualquer jeito, você fala assim, fica mais... E ficamos acampados lá na casa do Serra, final de semana inteiro. Então era um pouco assim, o partido era menor, a gente tinha, né? Isso, claro, depois não tem essa profissionalização, mas os parlamentares ajudavam os segmentos partidários. Eu lembro perfeitamente, inclusive a mulher. A Montoro ajudava a mulher, os segmentos partidários. Então eu acho que isso temos que voltar a cultivar de alguma forma. O partido tem que ajudar os seus militantes nos movimentos de base. Tem que ajudar. E ajudar é com recurso. Não se faz política sem dinheiro. E o dinheiro não precisa ser sujo, mas precisa ter dinheiro para fazer as campanhas que a gente faz nos mais diversos segmentos aí organizados da sociedade civil, do movimento estudantil ao movimento de habitação. Bom, o Zé Renato falou a reboque, acho que sim. Cadê o Zé Renato? Acho que sim, acho que o PSDB está a reboque. O duro é saber a reboque do que nós estamos. Porque nós não estamos a reboque da direita. Eu realmente isso eu não concordo. Eu acho que a direita quer, isso que foi falado aqui, eu tenho plena convicção. Gostariam de usar o PSDB como uma barriga de aluguel. Para fazer um... Como é que chama aquele bicho que saía da barriga da Signal River? O Alien. O Alien é o que a direita quer. A direita está pensando no Alien. E querem usar a barriga do PSDB de barriga de aluguel. Mas eu acho que nós não corremos esse risco. Um ou outro pode se aventurar, falar uma bobagem. Também ninguém pode falar tudo certo o tempo todo. Às vezes escapa uma bobagem. Mas o fato é que o PSDB é muito firme na direção que ele segue. Ele pode não ter a clareza exata, mas mais ou menos ele sabe o caminho que segue. E o segmento, o espectro político, ideológico, ele também não é uma vontade só nossa. Porque se a gente for para cá, tem o cara empurrando a gente para cá. Se a gente vem para cá, tem o cara empurrando a gente para cá. Então, na verdade, a gente tem uma régua ideológica, isso em qualquer lugar do mundo, qualquer país tem. Então, quando a gente vai mais para a esquerda, os caras empurram para, porque o PT veio para a direita. A direita está sem partido, mas também não quer a gente, ou quer, que tem uma parte que quer. Né? Então, a gente está num... eu acho que a gente tem clareza do rumo que nós estamos seguindo, mas nós estamos a reboque de um processo político que é maior que a gente. Inclusive agora, falar especificamente, por exemplo, o PMDB, que está liderando um processo de movimentação política maior que o nosso. O movimento vem para a rua. Não é que o Schecker é melhor que eu, que você, ou que o Serra, ou que não sei quem. É que a conjuntura nesse momento, eu falo muito de conjuntura porque o espaço político hoje é maior para ele, daquela forma como está se montando. Mas nós não podemos perder o nosso rumo, a nossa dignidade, o nosso caráter, a nossa razão, o nosso segmento, a nossa ideologia. Nós temos um caminho a trilhar, né? Mas hoje eu também acho que nós estamos a reboque. Agora, em que momento nós vamos virar... Lembra que eu falei no meio da minha fala? O PSDB é o único partido da mudança. Porque o PMDB não é mudança e os outros são pequenos demais para serem mudança. Então, o nosso momento vai chegar. Nós precisamos estar preparados para ele. Nós vamos ser chamados a essa mudança. Lato senso, estou dizendo, né? Bom, eu acho que é isso. A Camila me procurou, me fala das transferências de renda. Eu podia falar um tempo, não vai dar tempo. Mas quero falar um divisor de águas que serve de argumento para nós, que é muito importante. Quando a gente criou o Bolsa Escola, que era o maior problema de transferência de renda do país, do mundo, nós criamos ele vinculado à educação, porque para o PSDB, o que tirava a pessoa da miséria era a formação, a educação, as ETECs, as FATECs, a qualidade do ensino. Nós universalizamos o ensino fundamental e era para esse iluminado
universalizar o ensino médio, ele não entendeu nada, né? Ele nunca mais conseguiu aplicar uma prova na vida. Todas as provas que ele aplicou do Enem deram com os burros na água. Mas a verdade é que nós resolvemos dar dinheiro para as famílias para que elas mantivessem seus filhos na escola, frequência escolar e matrícula. Isso reforçou a nossa estratégia de toda criança na escola, que começou com o Fundef do Vargas Negri, Fundo de Valorização do Ensino Fundamental, que pagava para os prefeitos abrirem vagas até universalizar o ensino fundamental. A gente pagou para os prefeitos. Ninguém entendeu nada dessa turma que está aí. Fizeram tudo errado. Desvirtuaram tudo. Quando o Lula assumiu, ele falou assim, não, esse negócio de educação, isso é meio coisa de tucano mesmo. O negócio é distribuir renda. PT distribui renda. E abandonaram o centro da meta, digamos, social, que era a educação. Não existe outra meta social que não seja a educação. Meta. Todas as outras valem, mas a educação é o centro de toda a política social. Eu estou numa secretaria paralela, secundária. A primária é a educação. Pois bem, quando resolveu só transferir renda, acabou com esse princípio. E aí o que acontece? Você transfere renda, tira dos ricos e dá para os pobres. Transfere. O que se aumenta? O consumo da família. Você não consegue tirar a família da pobreza. Você não capacitou a família, você não instruiu a família, você não melhorou a habitação, você não melhorou o saneamento, você não melhorou a iluminação, você não levou a creche, você não levou serviços públicos. Você simplesmente deu dinheiro. Resultado: nós temos famílias que estão há 10 anos aprisionadas no Bolsa Família. É uma prisão, porque elas não têm condição de sair do programa. 10 anos recebendo transferência de renda. Pois eu vou dizer, se estivesse no Bolsa Escola até hoje, no comando do programa, em 10 anos, essa turma toda estava entrando em ETEC, FATEC e tal, e até faculdade, porque teriam concluído o ciclo de formação, coisa que o PT não deixou eles fazerem, porque eles são reféns da transferência de renda e são reféns da política eleitoral. O neocoronelismo, o neofisiologismo, eles são reféns do poder. E por último, a história do Levi e do Michel, que é alguém que falou, né? Falou do Levi e do Michel para dizer o seguinte: o Michel, e vocês mais velhos conhecem bem a figura, é um excepcional articulador. É um excepcional. Eu era assessor parlamentar do presidente Fernando Henrique quando ele era presidente da Câmara. Realmente é uma das figuras mais brilhantes do ponto de vista de articulação política, né? Desse ponto de vista. Agora, eu realmente acho que está se construindo um processo sucessório, desde a semana passada, quando se tirou aquele pateta do Pepe Vargas para se convidar o Eliseu Padilha. Na minha opinião, isso era uma farsa, tudo mentira, tudo uma encenação, porque já o PMDB e talvez a presidente já quisesse o Michel como o grande coordenador político do governo. Ó, vou falar uma coisa para vocês: quem é coordenador político na estatura dele é coordenador do governo, porque na hora que vem os pleitos, eles se refletem aonde? No governo. Não dá para você ser coordenador de uma área e não arbitrar a outra, entendeu? Quando o Michel começa a ter o articulador político do Congresso, das forças políticas, ele vai ser o articulador do governo. Ele vai dizer para o ministro: ó, é para pôr fulano de tal em tal área, é para liberar o gasto em tal lugar. É ele que vai fazer isso, é ele que vai governar. Então essa é a situação. Nós... Então é o parlamentarismo. Oi? Então é o parlamentarismo. Não, mas o Michel é vice-presidente, né? Então, mas ele está fazendo o papel do parlamentarismo. Mas ele não está no Congresso, né? Mas de qualquer maneira, o outro ponto que eu Levi é o seguinte: isso é importante responder. Quando eles falam que eu Levi a política nossa, é essa política restritiva, monetarista. O Serra era desenvolvimentista, o Malan era monetarista. Vocês lembram dessa discussão no governo Fernando Henrique? Né? O Zé Aníbal às vezes queria dar porrada também em todo mundo, porque ficava louco com esse... É claro que nós temos que ser desenvolvimentistas, sem perder a responsabilidade monetária.
Não vale, a moeda vale mais do que a inflação. Né? A história do crescimento com uma pequena inflação é uma falácia, é uma mentira. Né? Não existe. O preço a se pagar lá na frente é altíssimo, que é o que nós vamos pagar agora. Por conta daquela banalidade, daquela patetagem que fez o Manteiga, que eu acho que foi o pior ministro da história da Fazenda do Brasil. Um sujeito totalmente desqualificado para o cargo que exerceu. E o fato é que hoje a gente vai ter uma política restritiva, não porque o Levi, de alguma forma, ao ano passado foi ligado a nós, mas porque o momento exige isso. A diferença é que nós cortaríamos na carne, e eles não têm coragem de fazer isso, porque eles não têm como mandar os companheiras e camaradas embora. Mas todos nós vamos pagar essa conta. Eu queria agradecer ao FEFO, agradecer a vocês, foi um prazer incrível. Vamos estar juntos sempre que for possível, e vamos nos preparar, porque a batalha ainda vai ser muito dura, e a gente precisa dessa juventude aí junto, unida, para a gente poder avançar. Muito obrigado pela paciência.